Vamos lá, pessoal, agora para a formatação de mais um caso, notadamente no que se refere à interceptação das comunicações telefônicas com a quebra de sigilo de dados telefônicos. Peça esta cobrada, conforme vocês viram, em 2017 para a Delegacia de Polícia de Pernambuco. Só reiterando, o que muita gente errou foi a investigação está no início. Se estaria no início, não caberia interceptação, mas apenas a quebra de sigilo de dados telefônicos. Errou, pessoal. Muita gente reprovou porque não colocou interceptação telefônica. E lembro a vocês, se cair novamente, mesmo as investigações estando no início, a banca aqui, pelo menos a Sebrasp, demonstrou todos os parâmetros que várias medidas seriam inviáveis. Não achou digital? Não. Então, muito cuidado com isso, que você pode também se deparar novamente. E eu não quero que o aluno adelante erre jamais a peça adequada e a formatação da peça, porque aprendeu erroneamente que interceptação só cabe quando você ouvir 1000 pessoas fazer isso, fazer aquilo. Não. Desde que demonstre que os outros meios são inviáveis, são insuficientes, já cabe aí a interceptação telefônica, bem como também, pessoal, a captação ambiental, que a regra é a mesma praticamente. Captação ambiental, que hoje é uma peça que eu até acredito muito, porque foi trazida pelo pacote anticrimes, a sua regulamentação. Anteriormente você tem uma regulamentação geral trazida pela Lei de Organizações Criminosas, notadamente o artigo 3º da 12.850/2013. Hoje você tem na própria Lei de Interceptação Telefônica um dispositivo novo, que é o artigo 8º-A, que traz sobre a captação ambiental. Todos os requisitos, cabimento, requisitos cautelares, que outrora não existia. A gente utilizava como analogia a interceptação telefônica, como fundamento constitucional o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, como cabimento ser organização criminosa, mas hoje tem uma regulamentação própria, beleza? Então se liga nisso, é uma peça que eu aposto muito, se a banca for realmente caprichada, der aquela detalhada, eu aposto muito na captação ambiental. Vem comigo na tela para a gente analisar agora efetivamente a formatação. Resolução do caso proposto. Excelentíssimo senhor juiz de direito da vara do Tribunal do Júri da comarca de Recife, Pernambuco. Sigiloso. Toda vez que o procedimento for sigiloso, você coloca aqui, ó, inquérito policial, número que não trouxe a banca. Então, isso aqui você poderia, sobretudo, eliminar. O delegado de polícia infrasignatário, veja que é a mesma formatação. Representante da Polícia Civil de Pernambuco, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, conferidas pelos artigos 144, parágrafo 4º da Constituição da República, artigo 2º, parágrafo 1º e 2º da Lei 12.830/2013, artigo 4º, caput do Código de Processo Penal e artigo 3º, inciso 1 da Lei 9296/96, aqui a legitimidade do delegado que a gente viu, preâmbulo, sinônimo de legitimidade que tem que existir. Vem a Vossa Excelência representar pela interceptação das comunicações telefônicas e pela quebra de sigilo de dados telefônicos do número 81-6999-8888, com fundamento nos artigos 1º e 2º, incisos 1, 2 e 3 e 5º da Lei 9296/96, que regulamentou o inciso 12, parte final do artigo 5º da Constituição Federal, pelas razões fáticas e jurídicas a seguir expostas. Então aqui, dos fatos, os presentes autos de inquérito policial foi instaurado para apurar o crime de homicídio praticado por 2 indivíduos que estavam em um veículo GM Vectra de cor branca, na data de 12 de setembro de 2014, entre 0 hora e 40 minutos e 1 hora e 0 minutos, em via pública do bairro de Prazeres, Recife, PE, contra a vítima João Félix da Silva, adolescente com 17 anos de idade, o qual foi alvejado por disparos de arma de fogo e faleceu no local em decorrência dos ferimentos. Uma equipe da Delegacia de Homicídios atendeu ao local do crime e verificou que junto ao corpo da vítima havia considerável porção de droga, bem como um telefone celular de sua propriedade, apreendido na ocasião, ou seja, o telefone foi apreendido.
no qual constava registradas várias ligações anteriores ao delito, originadas do mesmo número, ou seja, 819668888. Apurou-se ainda, a partir de declarações informais de Joaquim Domênico Neto e Maria Josefina Domênico, moradores do local, que dois indivíduos desconhecidos, cujas características não foram possíveis de evidenciar, conduzindo o veículo citado, teriam sido os autores do crime. Por sua vez, a genitora da vítima, Maria das Dores Serafim, entrevistada pela equipe de investigação, afirmou que seu filho estava sendo ameaçado de morte em razão de dívidas de drogas e nos dias anteriores ao crime teria recebido inúmeras ligações telefônicas em seu celular, afirmando ainda que dias após o homicídio também passou a receber ligações telefônicas do número 819668888. Pessoal, só um errinho aqui. Esse originadas do mesmo número, foi um errinho meu, do número tal. Aqui embaixo que seria do mesmo número, se vocês quisessem complementar, beleza? Então, originadas do número tal, certo? Originada do número tal, ficava melhor. Ameaçando de morte a ela e seus familiares, caso eles colaborassem com as investigações policiais. Agora, fundamentação jurídica. Fundamentação jurídica. Considerando os fatos narrados, observa-se o cabimento para decretação da interceptação de comunicações telefônicas do número 81969998888, pois encontra-se demonstrada a materialidade do delito de homicídio qualificado, tipificado no teor do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal, infração esta punida com pena de reclusão, bem como o fato de não haver outro meio de prova disponível para a delimitação da autoria delitiva, atendendo-se assim às exigências do artigo 2º, inciso 2 e 3, ou seja, aqui eu estou falando do cabimento. Muito claro aqui, ó, cabimento. Veja que eu sigo sempre a sequência lógica. A satisfação do artigo 2º, inciso 2 e 3 é crime punido com reclusão e não há outro meio de se buscar a prova. Da Lei 9296/96. A isso, somam-se os requisitos do fumus commis delicti. Afinal, existem indícios razoáveis de autoria ou participação no crime pelo usuário do terminal mencionado, porque eu não tenho a qualificação dele ainda, mas eu tenho indício de autoria e participação do usuário daquele terminal. E do perículo in mora, que é o segundo requisito cautelar, que está no risco efetivo de frustração da aquisição da prova da autoria ou participação no crime, caso a medida não seja deferida de imediato, produzindo grande prejuízo às investigações. Então, ó, em 2 parágrafos eu tratei sobre a fundamentação jurídica, cabimento da medida e requisitos cautelares. Assim, faz-se imprescindível, aqui eu trouxe uma complementação, que é sempre bom. Assim, faz-se imprescindível a decretação da interceptação das comunicações telefônicas e da quebra do sigilo dos dados telefônicos do número terminal 081 6999 8888, pois é o único meio, ó, reiterei, isso é muito bom reiterar, é o único meio disponível e eficaz para a obtenção de provas da identificação da autoria e da individualização das condutas dos envolvidos. Por que dos envolvidos? Porque pelo menos 2 foram os autores do fato presenciado lá pelas 2 testemunhas. Diante do exposto, com fundamento nos artigos 1º, 2º, incisos 1, 2 e 3 e 5º da Lei 9296/96, que regulamentou o inciso 12, parte final do artigo 5º da Constituição Federal, represento pela decretação da interceptação das comunicações telefônicas e pela quebra do sigilo dos dados telefônicos do número de terminal 081 6999 8888 de seu respectivo e-mail, melhor dizendo, de outros que sucedam ou de chips utilizados nos mesmos pelo prazo de 15 dias, possibilitando a gravação e a transcrição das comunicações telefônicas pertinentes à investigação por ser a medida de direito adequada ao caso. Aí tem essas peculiaridades que a banca exigiu, sobretudo.
que tem na interceptação telefônica. Uma vez decretadas as medidas acima, requeiro a expedição do competente mandado determinando às prestadoras de serviços de telefonia, Brasil Telecom, Claro, TIM, Vivo, Telemar, que a disponibilizem condições técnicas para monitoramento gravado de áudio, de texto, de imagens, de estações radiobases, ERBs, e outras formas de comunicação porventura existentes relativos ao terminal supracitado, forneçam os extratos reversos do terminal mencionado, contendo datas, horários e durações de chamadas e mensagens tentadas, originadas e recebidas, a agenda de contatos e informações sobre as estações radiobase, que são as ERBs, transmissoras das ligações, desde uma semana antes do crime até o final da interceptação, hora representada, fornecer todos os demais dados cadastrais existentes em poder das respectivas empresas referentes ao terminal interceptado e aos interlocutores que com eles mantiverem ou tentarem contato, cujo contexto seja de interesse da investigação. Solicita-se, por fim, a remessa das informações descritas nessa representação à autoridade policial requerente, nos moldes do que determina a legislação de regência, informando desde já que, se for deferida a medida aqui requerida, as gravações das comunicações eventualmente interceptadas serão transcritas e acompanharão em apenso os autos do inquérito policial competente, nos termos do artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 9296/96. Nestes termos, pede e espera deferimento Recife, data, delegado de polícia. Perceba que a interceptação telefônica ela é mais chata, principalmente no que se refere aos pedidos. Tem todas essas conotações técnicas. Sebrasp exige, a gente até pecou aqui por excesso, colocando vários dispositivos. Talvez não há essa exigência toda em outras bancas, mas o que é que a gente diz aqui? É melhor pecar por excesso do que por omissão. O padrão de pedido de interceptação telefônica é exatamente averiguar tudo isso. A estação de rádio base, que é a localização da pessoa se encontrava no momento do crime, o extrato reverso, as ligações realizadas, como trouxe um contexto de várias ligações realizadas uma semana antes, tal, no pedido foi exigido, sobretudo pela banca, que constasse exatamente esses extratos reversos das ligações realizadas, recebidas, originadas, tal, enfim. Então, essa é a peça de interceptação telefônica. Não tem dificuldade em relação a todo o esquema que a gente montou aqui, juntamente com vocês, como é que eu vou fundamentar, como é que eu vou narrar os fatos. A maior dificuldade é, eu digo a vocês, memorizem, treinem muito, joguem duro sobre os pedidos, essas informações técnicas que devem constar nos pedidos relacionados aí à interceptação das comunicações telefônicas. Beleza? Vem comigo na tela. Mais uma medida cautelar, que será a nossa última medida cautelar. Estou apostando muito nessa, certo, pessoal? Sendo bem franco com vocês. Representação pela captação ambiental. Fundamento constitucional. Muito cuidado. Artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Vem cá, pessoal. Muito cuidado. Professor, está na mesma lei agora, após o pacote anticrime, como é que se diz? A captação ambiental, ou interceptação ambiental, como vocês queiram chamar. O fundamento constitucional não é o mesmo, não, o artigo 5º, inciso 12, não. O artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal não fala sobre captação de ambiente. Fala comunicações telegráficas, telefônicas, de dados, não fala na relação da interceptação das comunicações ambientais. E a captação ambiental encontra respaldo constitucional no artigo 5º, inciso 10. Professor, mas o artigo 5º, inciso 10 não diz que pode, em último caso, mediante autorização judicial. A gente vai ver, sobretudo, que é um fundamento que vai ser cobrado em qualquer prova, e já foi cobrado na prova do delegado de polícia do Mato Grosso do Sul, que não há garantia constitucional absoluta.
e que o direito à intimidade, à vida privada, à imagem, à honra, deve ser mitigado em face do interesse público de uma investigação. Isso foi cobrado e vai ser cobrado, sobretudo com uma pontuação até elevada. Então não esquece de colocar esse fundamento constitucional. Beleza? A gente vai ver na peça como é que ficou isso daí. E sobretudo no espelho da prova lá da FAPENS, delegado de polícia do Mato Grosso do Sul, foi uma prova bem difícil, que cobrou captação ambiental, dizia claramente que o candidato deveria expor sobre isso. Vem comigo na tela, olha só. Atenção, deve ser demonstrada a inexistência de garantia constitucional absoluta, devendo o artigo 5º, inciso 10, ser relativizado quando entrar em rota de colisão com outras garantias constitucionais. Legitimidade do delegado. Outrora a gente não tinha, certo? Agora nós temos. Artigo 8º-A da Lei 9296/96. Para a investigação ou instrução criminal, poderá ser autorizada pelo juiz, a requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos quando? Aí a gente vai ver o quando, que é o cabimento e a questão dos requisitos cautelares. Cabimento. Lei 9296, artigo 8º-A, vamos ver o que diz, quando a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e igualmente eficazes, perceba que é similar à interceptação, beleza? E houver elementos probatórios razoáveis de autoria e participação em infrações penais, isso aqui é requisito cautelar, beleza? Cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. Então, vem aqui comigo. Quando é cabível a medida cautelar de captação ambiental? Professor, igual a interceptação? Não. O legislador da gente, sinceramente, traz atualizações plenamente incoerentes. Ou ele ajustava a interceptação também para ser 4 anos, ou seguia a mesma regra da interceptação. Crime punido com reclusão. Mas aqui é outra regra. Crime punido com pena máxima superior a 4 anos. Certo? Só é cabível crime punido com pena máxima superior a 4 anos. E quando não há outro meio disponível de se buscar a prova. Isso é o cabimento. Vamos para os requisitos cautelares? Vem comigo. Em se tratando de uma organização criminosa, isso é importante, o candidato deve citar também o artigo 3º, inciso 2 da Lei 12.850/2013. Olha só, pessoal, vem cá. Antigamente, você só citava o artigo 3º, inciso 2 da Lei 12.850/2013. Por quê? Porque não existia regulamentação específica sobre a captação ambiental. Acredito nisso? Acredito, professor. Não existia. Existia uma anomia jurídica. Você pegava trechos da interceptação, fazia analogia e era decretado. Certo? Professor, só era decretado em organizações criminosas? Não, o juiz decretava em outras situações. Certo? Decretava em outras situações, mas não tinha regulamentação. Desde 95, a Lei 9034/95, que é a antiga Lei de Organizações Criminosas, 9034/95, que você tinha a previsão de captação ambiental. Mas quando é que pode? Quando é que não pode? Quais são os requisitos cautelares? Quando é cabível? Não dizia. Certo? Então, até 2019, você vai ver aqui, a prova da FAPENS, eu adaptei, por óbvio, porque a realidade agora é outra. E eu vou chamar a atenção de vocês quando da adaptação, porque a fundamentação era com base do cabimento, simplesmente no artigo 3º, inciso 2. Artigo 3º, inciso 2. Ponto. Eu não jogava o artigo 8º-A, porque não existia ainda. Então, muito cuidado. E o que a gente diz? Quando se tratar de organizações criminosas também, você cita os dois. Professor, eu só consigo decorar um. Decoro da lei nova. Artigo 8º-A. Certo?
que vai admitir, independentemente de ser organização criminosa ou não. Basta que o crime investigado seja punido com pena máxima superior a 4 anos. Acabou. Certo? Vem comigo na tela. Na tela comigo? Bora. Requisitos cautelares. Fumos comis delicti, sempre presente. Ó, o artigo 8º, A, inciso 2. Houver elementos probatórios razoáveis. Eu achei muito técnico, muito legal essa nova nomenclatura de indícios. Elementos probatórios. Certo? Então, cuidado. Elementos probatórios, fundadas razões, indícios de autoria, tudo a mesma coisa. Se você quiser ser técnico, bem legal, se for uma captação ambiental, joga essa nomenclatura. Há elementos probatórios razoáveis de autoria, show de bola. E participação em infrações criminais, a gente já viu isso aqui, punidos com pena máxima superiores a 4 anos, certo? Ou em infrações penais conexas. E, igual à interceptação, o periculo in mora, perigo da demora, que é isso? Deve ser demonstrado que a medida é indispensável. Não há outro meio de consecução da prova. E que a mora, na sua decretação, propiciará um grande prejuízo às investigações, no que se refere à colheita de provas. Duração da medida, que você vai ter que colocar no seu pedido, ó. Artigo 8º-A. A captação ambiental não poderá exceder o prazo de 15 dias. Veja que é igual à interceptação. Renovável por decisão judicial por iguais períodos. Aqui ele deixou bem mais claro para suprir aquela polêmica, né? Iguais períodos. Se comprovada a indispensabilidade do meio de prova e quando presente a atividade criminal permanente, habitual ou continuada. Isso aqui, pessoal, foi, ao meu sentir, um erro do legislador. Não vamos nos alongar muito nisso aqui, não, mas foi um erro. Sabe por quê? Porque a captação ambiental, tanto a captação ambiental ou interceptação telefônica, ela é utilizada para apurar um crime já cometido. Não há falar em interceptação ou captação prospectiva ou prospecção, ou seja, tem indícios que uma organização criminosa está para ser montada a organização criminosa para assassinar um juiz. E a gente vamos interceptar para acompanhar toda a movimentação dessa futura organização e desse futuro crime para a gente evitar o crime. Pode não. Não existe interceptação prospectiva nem captação prospectiva. Isso é ilegal. Então é por fato anterior. E o dispositivo, ele vincula que só haverá renovação quando presente atividade criminal permanente, habitual ou continuada, pessoal. Ou seja, a turma praticou um crime de homicídio pontual, de grande repercussão, para ficar com a herança, um seguro de vida altíssimo. Então, enfim, planejaram e fizeram familiares. E isso foi muito bem planejado. Eles conversam sobre essa prática do crime, né, dentro do escritório tal. É necessário a captação ambiental. Então, no 14º dia já realizando a captação ambiental, o cara começa a falar: meu irmão, o que é que tu acha sobre a polícia, aquele crime que a gente praticou? Vamos conversar aqui que a gente está falando no telefone. Bicho, assim assado, a arma tá onde e tal. Aí, para. Não há demonstração nenhuma de permanência criminal, habitualidade ou continuidade. O juiz não pode renovar algo que vai começar realmente a ser ventilado sobre aquele crime. Enfim, fica aí essa indagação. Vem comigo agora na tela, para a gente não se alongar. Caso proposto, Fapens, delegado de polícia do Mato Grosso do Sul, 2017.
Após autorização pelo juiz da primeira vara criminal de determinada capital brasileira para a realização de interceptação de comunicações telefônicas, visando a investigação do crime de lavagem de dinheiro, colheu-se a informação da prática de crime de tráfico. Aqui já traz uma serendipidade, né? Encontro fortuito de provas. Interceptou para investigar lavagem de dinheiro e caiu tráfico ilícito de drogas por membros da facção conhecida por CZN, Comando Zona Norte. Integrada pelos condenados Wesley Ferreira, Daniel Inocêncio, Lindomar Prachetes e Ribamar das Neves, que cumprem penas pela prática de crime de roubo, artigo 157 do Código Penal, há pelo menos 15 meses, na mesma cela em penitenciária estadual de segurança máxima. Baseado nessas informações, primeiro, vamos responder qual o crime que está sendo investigado agora? Tráfico de drogas. Era investigado lavagem, agora tráfico de drogas. Crime hediondo, tudo bonitinho. Equiparado, desculpe, crime equiparado hediondo. Baseado nessas informações, foi instaurado um novo inquérito policial para apurar a eventual prática de tráfico de drogas ou de outros ilícitos. Dos esforços investigativos, inclusive advindos de nova interceptação de comunicações telefônicas, autorizada pelo juiz da segunda vara criminal dessa mesma capital, foi possível compreender que todo o gerenciamento e a divisão de tarefas são definidos verbalmente entre os suspeitos. No interior do estabelecimento prisional, informação importantíssima, são definidos verbalmente, certo? Entre os suspeitos do interior do estabelecimento prisional, bem como se constatou que os referidos reclusos vêm cooptando outros membros, inclusive não aprisionados. Duas informações importantes. São definidos verbalmente, certo? Dando aso a uma captação ambiental. E uma informação importante, que a banca aceitou 2 peças, vem cooptando outros membros, inclusive não aprisionados. Trouxe uma margem aqui para infiltração de um suposto cooptado. Certo? Visando a integrar a facção e ampliar seu poder de atuação. Não obstante, não foi possível estabelecer indícios suficientes de autoria e prova cabal da materialidade delitiva, razão pela qual não se concluiu o inquérito. Ou seja, em que fase encontra-se o inquérito? Na fase de investigação, de maneira embaraçada, já fez de tudo, sobretudo a medida mais extrema, uma das medidas mais extremadas, que é a interceptação da comunicação telefônica, zerado. A banca traz exatamente o que o delegado busca: provas. Ele quer provar a autoria e materialidade do crime, ponto. Tá claro isso daí. Ah, professor, mas seria prisão? Os caras estão presos já. Prisão de quê se estão presos os investigados? Estão presos. Ou seja, prisão afasta. O que é que ele quer aí? Provas. Ele quer provar a participação dos caras. Conseguiu? Não. Nem com interceptação? Não. 2 informações muito importantes. Eu já sei o crime, eu já sei quem faz se encontra, eu já sei o que o delegado busca. Prova. Veja que a banca fala para você. Eles só falam verbalmente. Opa, eu tenho a cela dele? Tenho. Captação ambiental na cela. E eles estão cooptando pessoas. Opa, eles falam verbalmente, coopta a pessoa, bota um policial meu infiltrado, como se fosse um presidiário, dentro da cela deles. Olha, eu quero participar da organização. O policial vai pegando toda a estrutura e vai passando para a gente aqui. Então, a banca aceitou 2 peças e a gente vai trazer a formatação das 2 peças, sendo que isso na nossa última aula, que é a 6. Beleza? Até daqui a pouco.